A gente recebe agora aqui nos Pingos nos Is o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, que foi hoje o depoente na CPI da Covid-19. Senhor Luciano, muito boa noite para o senhor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse programa que realmente fala e mostra o que acontece no nosso país. Luciano, os principais motivos da sua convocação foram financiar fake news e também participar de um gabinete paralelo. O senhor acha que conseguiu responder bem esses questionamentos, deixar bem claro a sua posição? Olha, é claro, né? Não existe esse gabinete paralelo. Isso aí é tudo invencionice desse pessoal aí da CPI. Na realidade, o que se mostrou hoje é que só tem narrativas e narrativas. Fatos, zero. E a gente conseguiu, com o tempo, sem perder a paciência com os determinados senadores, pergunta-resposta. E a gente provou para todos os brasileiros que é isso que importa, que a CPI da Covid nada mais é do que uma CPI de narrativas. Augusto Nunes, boa noite para você. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, galera? Tudo jóia. Boa noite ao Luciano Hang, acompanhei o desempenho muito bom do Luciano, apesar, né, do ambiente em que se encontrava. Boa noite, Zé, boa noite, Ana Paula, querida, boa noite, meu irmão Guilherme. Luciano Hang, como é que se apresentar sem culpa a um ambiente infestado de casos de polícia? Olha, realmente é muito difícil, né? Eu nem sei por que me chamaram para lá. Talvez queriam mostrar para os brasileiros que as narrativas que eles tinham poderiam se formar em realidade, né? Mas, desde o princípio, fui com o coração aberto, não peguei habeas corpus e fiz questão de responder todas as perguntas, né? Mesmo que não era inerente à Covid, né? Você notou que fizeram perguntas de todos os tipos, mas eu fazia questão de fazer a resposta, porque, na realidade, o pessoal aí da oposição queria vender algo para a população que não é a realidade. Agora eu vou até Brasília, também onde está o Luciano, para falar com o Zé Maria. Zé Maria, muito boa noite para você. Pois é, eu queria saudar aqui a possibilidade de conversar diretamente com o empresário Luciano Hang. Muito boa noite, Gabriel, boa noite, Augusto, boa noite, Ana, boa noite, Fiuza, muito boa noite a todos. Era inevitável, né? Esse plenário da CPI se transformou numa máquina de moer reputações. Eu sabia que o Luciano ia encontrar ali um terreno inóspito, né? Mas ele soube realmente se sair bem, porque seria impossível sair melhor falando o que eles não queriam ouvir, né? Esta é a realidade. Agora, sobre a Prevent Senior, o senhor chegou a defender o hospital lá, mas um dia antes a advogada traçou um quadro horroroso de que ali seria um quadro macabro de experiências e tal. Como é que o senhor viu o depoimento dela ontem no plenário da CPI, que muitos senadores duvidaram, mas a maioria entendeu como verdade? Olha, eu acho que também teria as pessoas que ver quem é essa advogada. E falaram que ela é filha de alguém que mexe na área de saúde, né? Então, quais os motivos que levaram essa advogada a ir na CPI, né? Quais os médicos que ela representa? A Prevent Senior, pelo que eu sei, tem 5.000 colaboradores. Aí sai uma advogada, quase que parece uma advogada de porta de cadeia, como se fosse uma advogada trabalhista, pega alguns clientes, né, e tenta manchar todo o trabalho que a Prevent Senior está fazendo desde o começo da pandemia. Você pode notar que eles batem na Prevent Senior desde o começo, quando a Prevent Senior apresentou, sim, um tratamento inicial, um tratamento precoce, tentando combater a doença. Então,
Na realidade, eu acho que é isso, lobby. Se chama lobby, querendo prejudicar a Prevent Senior. No meu caso, fui muito bem atendido, eu, a minha esposa, a minha mãe fizeram de tudo. Como eu comentei na própria CPI, a gente levou para lá um advogado nosso que estava entubado, né, e saiu de lá vivo. Então, eu acho que antes de ver quantas pessoas morreram e por que morreram na Prevent Senior, tem que ver o saldo, quanto salvar, e ver sempre ao lado bom da coisa. O que eu vejo aí são narrativas tentando prejudicar uma empresa que faz aquilo que eles não querem ouvir. Bom, dou boa noite agora para o Guilherme Fiuza. Tudo bem, Fiuza? Seu questionamento para o Hang. Boa noite, Gabriel, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, boa noite, Luciano Hang, boa noite a todos. Luciano, a pergunta é simples. Esta CPI, ela ataca, ela persegue e ataca aqueles que cogitam ou que experimentam ou que apoiam o chamado tratamento imediato. Segundo o Conselho Federal de Medicina, está errado afirmar que esse tratamento é inócuo ou concluir que ele não tem função alguma no tratamento contra a Covid-19. É um tratamento em experiência. O senhor acredita que estes que tratam, né, esta hipótese de tratamento como algo que é maldito, que precisa ser, cuja a discussão precisa ser barrada? O senhor não acha que esses têm uma certa responsabilidade perante a justiça por estarem embargando a discussão de algo que pode se consolidar como um tratamento, como ciência? Olha, quem está sendo negacionista é esse pessoal que dizem que não tem tratamento. Imagina o que eu falei hoje, né? As pessoas estão se vacinando e também pegam a doença. Precisa ter um tratamento. As pessoas não podem ser tão irresponsáveis dizendo fique em casa, toma um paracetamol ou não faça nenhum tratamento e espere a doença passar. Desde o princípio, essa doença virou política. Se o Bolsonaro tivesse dito não tome o medicamento, a esquerda ou os opositores diriam vão tomar os remédios. Se o Bolsonaro tivesse dito fique em casa, eles teriam dito vamos todo mundo sair na rua, né? Na realidade, o vírus virou um problema de política, né? Você viu como eu desmenti a falácia do Humberto Costa, né? Quando ele disse que a abertura da minha loja lá em Belém do Pará aumentou o número de casos no Pará 2 semanas depois. Aí eu perguntei para eles, então, caiu realmente o número agora de infectados, agora ultimamente caiu, por causa da vacina, caiu. Pô, mas teve as manifestações do dia 7 de setembro, que foi as maiores manifestações democráticas desse país. E, segundo os médicos, que eu converso muito, os números continuam caindo. Então, 2 pesos e 2 medidas. Eles não sabem mais o que fazer, a narrativa que vão falar, porque eles estão perdidos. Nada melhor do que o tempo, né? O tempo é o senhor da razão. Chama agora para a conversa a Ana Paula Henkel. Muito boa noite, ou boa tarde para você nos Estados Unidos, Ana Paula, tudo bem? Boa noite para vocês aí no Brasil, Gabriel, mestre Augusto Nunes, Zé, Fiuza, nossa audiência maravilhosa, e boa noite, senhor Luciano Hang. Olha, confesso que eu tive que tomar muitos antiácidos para conseguir assistir toda a sessão hoje do senhor, e confesso que não consegui assistir até o final, porque estava muito difícil acompanhar as narrativas, as falácias ali, as tentativas de impor uma verdade paralela que não existe, que não é a verdade que nós temos visto. Mas foi mais difícil ainda, senhor Hang, ver a demonização da autonomia médica em relação à mãe do senhor. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso,
o prontuário da sua mãe foi exposto, o atestado de óbito foi exposto, informações sigilosas, delicadas e particulares foram expostas, e a CPI, que é para investigar possíveis desmandos, né, do governo federal, hoje ficou muito em cima da mãe do senhor e da autonomia médica, da demonização da autonomia médica. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, por favor. No Brasil, hoje, quem é responsável por prescrever medicamento são os jornalistas e os políticos, né? Os médicos não podem prescrever o que eles querem. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o médico tem autonomia de fazer o que ele acha que precisa ser feito. Então, é muito triste. Eu acho que ter aberto o sigilo da minha mãe, tanto do atestado de óbito quanto do prontuário, foi o maior crime que essa CPI fez durante todo esse período que eles estão aí tentando achar alguma coisa que até agora não acharam. Então, tentaram expor a minha mãe, né, para ter um discurso político, talvez para me trazer para a CPI, tentar me irritar e, quem sabe, me levar preso para derrubar reputação. Eles já estão pensando em 2022, né? Pensando assim, meu Deus, quem nós precisamos matar agora para nós não nos incomodarmos lá em 2022. Um deles sou eu. Luciano, depois de um início conturbado ali, as câmeras flagraram o senhor conversando com o Renan Calheiros. E qual que era o clima ali? Era um clima aparentemente amistoso. Eu queria saber, sem ser invasivo, o que vocês conversaram, do que vocês trataram ali naquele momento. Olha, quando houve aquele celeuma ali, eu fiz questão de cumprimentar pessoalmente todos os membros da CPI. Não importava qual o partido. Inclusive, eu tenho pregado muito isso, né? Nós podemos ser concorrentes de ideias, mas nós não precisamos ser inimigos pessoais. Então, conversei com o Renan, com o Randolph, até com o Humberto Costa, mas nada para aliviar o que eles não aliviaram, né? Foi, na realidade, uma forma de aproximação, porque eu acredito que a política é a base de tudo e nós precisamos, sim, conversar, não somente com a nossa base aliada, mas também com a oposição. Estou falando isso da base aliada e oposição, não é porque eu sou do governo, eu estou falando isso no dia a dia. Nós precisamos conversar com todos para que nós possamos encontrar o melhor caminho para o nosso Brasil. Augusto. Luciano, a sessão foi interrompida quando um senador por Sergipe, eu não lembro o nome dele, também não quero saber, e pediu que um dos seus advogados fosse retirado do recinto, lá onde estava sendo feita a sessão. O que aconteceu até que se voltasse a transmitir o que se passava lá? Como é que se chegou a um acordo? Augusto, eu vi esse senador descontrolado, né? Ele mexia o queixo, um descontrole total. Eu não sei se eles fizeram tudo isso para ver se nós parávamos por aí. Talvez eles tenham se arrependido de me levar para a CPI, né? E aí talvez quisesse que nós entrássemos na pilha deles e nós parássemos a sessão. No caso, o nosso advogado baixou, pediu desculpa, olha só, né? Eu vi que esse senador, ele se acha, por ele ser senador, ele é acima de qualquer brasileiro. Na realidade, um senador é um funcionário público, ele está ali para trabalhar para o povo, ele não é mais do que ninguém. Ele não é mais do que eu, não é mais do que qualquer outro brasileiro. Mas ele, olha lá o discurso dele, eu sou senador, vocês me respeitam, né? Então, na realidade, é lamentável que existe ainda, nos dias de hoje, as pessoas dizendo, você sabe com quem você está falando? Zé Maria. A estratégia da CPI ali é investigar, ali o senhor confirmou que tem contas no exterior, né, offshore, acho que 2 offshores, né, no exterior,
E também o senhor confirmou lá que comprou medicamentos e tal. A informação que eu tenho é que o Renan vai pedir o indiciamento do senhor por financiar fake news. Quer dizer, há uma possibilidade disso acontecer através dessas contas e empresas financiar fora do Brasil disseminação de notícias falsas? Olha, Zé Maria, zero. Você imagina quando eu ofereci para o presidente Bolsonaro, lá no mês de janeiro, quando eu disse que ia ser ativista político, que um dos apoiadores dele de Santa Catarina me deu o telefone e disse, olha, o Bolsonaro quer falar com você. Eu disse, olha, eu vou conhecer todos os candidatos a presidente e a gente tem que se conhecer. Ele disse, mas é difícil. Então, eu disse, olha, talvez se eu for para o Rio de Janeiro eu vou te conhecer, se você vier para cá, a gente pode se conhecer. De repente, até mando, quando o avião passar por aí, nós temos loja em tudo quanto é lugar, eu posso trazer você. Eu disse, Luciano, eu não ando de avião dos outros. E quando começou a política, eu ligava para ele, Bolsonaro, precisa de algum... Estou vendo aqui nos grupos de empresário que você precisa de dinheiro. Não preciso de dinheiro. Vai mandando aquele R$ 1.200 ali por vez, que eu consegui mandar, acho que foi 6 vezes, dá mais ou menos R$ 7.500, tá? Então, assim, é que eles não estão acostumados com um governo sério, né? Então, assim, aí saiu lá na Folha de São Paulo, naquela época, que até hoje não conseguiram provar, né? É o meu impulsionamento naquela época de WhatsApp, onde diziam que eu poderia ter gastado 12 milhões de reais. Aí eu pergunto para você, qual o interesse de um empresário que não vende para o governo, não compra do governo, não pega dinheiro emprestado do governo, ajudar com 12 milhões de reais uma candidatura a presidente? Então, assim, tudo esclarecido. Quando eles vieram com esse negócio de offshore, né, de BNDES, eles tentaram me desestabilizar, tentaram levar para o público que eu tinha algum problema no cartório, mas todas as nossas contas lá fora são declaradas à Receita Federal, não tem nada irregular, as operações do BNDES nada mais são do que compras de finames e não são empréstimos. Então, o tiro saiu pela culatra. Passo a palavra agora para Guilherme Fiuza. O senhor disse que a exposição dos dados do prontuário da sua mãe pela CPI foi o maior crime cometido por essa comissão de inquérito. O senhor pretende tomar alguma medida judicial contra os integrantes da comissão? Com certeza. Meus advogados já estão aí e vão entrar no individual de cada senador, porque, embora eles sejam senadores, eles não podem cometer crimes. E o crime não foi só um crime de documentos, um crime moral. É uma desumanidade o que fizeram com a minha mãe. E você nota, né, que eles soltaram nos últimos dias, soltaram na sexta-feira ainda, foi uma outra fake news sobre eu ajudar o Alan dos Santos, né? Disseram, a mesma CPI, essa CPI aí, que passou para a imprensa um relatório furado lá da BIM, soltou na sexta-feira, às 6 horas da tarde, que eu tinha ajudado o Alan dos Santos a impulsionar fake news. É a mesma CPI que mostra para a população brasileira documentos sem autorização do proprietário. Estão fazendo muitos crimes e imputam para os outros aquilo que eles fazem. Bom, e antes de passar a palavra para a Ana, queria agradecer quem nos assiste. Já estamos aí na casa dos 200 mil assinantes hoje, aliás, 200 mil inscritos hoje assistindo a gente. E também queria pedir o seu like, o seu joinha e também que você se inscreva no canal. Nós estamos chegando à marca dos 4 milhões de inscritos. Estamos em 3.990.000. Então, agradeço demais a sua audiência. E devolvo para a Ana Paula Henkel. Queremos escutá-la. Uma pergunta aí para o Luciano Hang, Ana. Senhor Hang, quando a senadora Elisiane Gama começou a falar sobre fake news,
o senhor mostrou para a senadora ela acusando o senhor de financiar disparos de fake news durante a eleição, e ela mostrou que estava desatualizada sobre essas notícias. O senhor, inclusive, mencionou já o ganho aí na Justiça de direito de resposta a alguns veículos, mas o senhor foi imediatamente ali interrompido e a resposta do senhor não foi concluída. Eu gostaria que o senhor concluísse, porque, afinal de contas, era uma resposta muito importante. Olha, eles estão desatualizados. Eu vi hoje alguns senadores, realmente fiquei muito triste por alguns senadores, né? A qualidade de alguns é deplorável, né? Não leem, não se informam, querem discutir com quem conhece mais do que eles. Eu, para discutir alguma coisa sobre Covid, estudei muito. Aliás, eu estudo todos os dias, falo com um monte de médicos. Eles, na realidade, sobre a fake news, eu gostaria hoje de falar sobre esse assunto, né? Até hoje, nós não tivemos acesso ao processo da fake news. Eu gostaria até de ser chamado no STF para prestar todas as perguntas possíveis, né? Porque se você tem um processo, como eu vi hoje na CPI, as pessoas acabam pensando de você aquilo que não é realidade, né? Então, a senadora achei muito despreparada, não sabia nem do que aconteceu na semana passada, que nós já ganhamos na Justiça, ganhamos o direito de resposta do UOL, e agora a Folha de São Paulo vai ter que estampar no mesmo tamanho que eles fizeram a fake news, a nossa resposta. Luciano, antes da sessão de hoje, o senhor se reuniu com os senadores da situação, né? Estava o Carlos Bolsonaro, também estava o Marcos Rogério, Jorginho Melo, Luiz Carlos Reis. O que foi conversado lá? Foram traçadas ali algumas estratégias para o depoimento? Não, na realidade, a maioria das pessoas eu não conheço, né? Quando eles falam, pô, mas você tem uma ligação com o presidente, ou com fulano, com o Beltrano. Pessoal, eu sou empresário, eu mergulho na minha empresa no dia todo. Às vezes eu vou falar com um ou com o outro, uma vez ou outra. Eu não tenho essa influência no governo do que alguns pensam que eu tenho, né? Aliás, eu brinco sempre, né? Uma das coisas que eu sempre peço para o presidente para voltar o horário de verão, né? Não volta. Quer dizer, o presidente tem a cabeça dele, cada um pensa da sua forma. Eu sou um brasileiro que quero, com as minhas ideias, com a minha palavra, tentar mudar o Brasil e levar o Brasil para o lado certo, para que não pegue o caminho errado. Augusto Nunes. Luciano, eu continuo interessado em saber como é que é esse tipo de sensação, né, de se apresentar para essa turma. Como é que é, por exemplo, ser chamado de uma figura circense e tal por um ladrão como o Renan Calheiros? É difícil segurar a vontade de devolver a pergunta? Olha, Augusto, eu prefiro ser chamado de palhaço do que de outras coisas, né? Eu nunca dei bola, eu sempre falo, eu não dou bola para o que falam de mim, né? As pessoas me chamam velho da van, não é porque eu sou velho, é porque eu sou feio, né? Eu sempre falo, sou careca, orelhudo, narigudo, eu me visto de verde e amarelo. Eu sou um personagem que tenta passar para o Brasil verdades, né? Então, eu como sou disléxico, eu tenho muita facilidade de criação, né? Então, eu tento sempre mostrar de uma maneira lúdica para o povo aquilo que eu acho certo. Então, eu não dou bola para esse pessoal, né? Eles que vão para Cuba, que os pariu, né? O que eles gostam realmente é do pessoal vermelho, eles odeiam o verde e amarelo. Zé Maria, mais uma pergunta para o Luciano Hang. Eu tenho uma curiosidade pessoal, porque há muito eu acompanho uma política por aqui, o Congresso, e sempre os empresários têm uma certa distância, diria até uma ojeriza de se envolver politicamente, e quando alguns envolvem, como o Flávio Rocha, por exemplo, deixam muito separado, deixam muito claro. E eu daqui entendo o senhor, doutor Luciano, como assim, muito próximo à sua marca, da sua personalidade, desse personagem que o senhor citou aí. A minha curiosidade é saber assim, qual é
o impacto disso, dessa sua militância, na empresa? É positivo, negativo? Como é que o senhor viu o movimento depois dessa sua militância e o funcionamento da empresa e vendas e tudo? Zé Maria, boa pergunta. Quando eu entrei para ser ativista político, o meu pessoal da empresa era contra, a diretoria, o conselho, a minha família, meus filhos, todos eram contra. E eu falei para eles, não se muda a política sentado na banca da nossa casa, né? Não se muda a política no sofá da nossa casa. A política é a base de tudo. Até naquele momento, em 2017, eu era um cara que ninguém nem sabia quem é. Hoje eu ainda falei, né? A Havan era uma empresa famosa de um dono desconhecido. Desde quando começaram a fazer fake news que a Havan era de políticos ou de filhos de políticos, como começou a prejudicar a nossa imagem, pessoas não indo comprar mais na Havan por saber que era desses políticos, eu tive que aparecer. Fiz uma grande pesquisa dentro das próprias lojas de quem era a Havan. E a gente viu que todo mundo realmente achava que era de político, de filhos de políticos e até outras personagens brasileiras, ou de coreanos, chineses, americanos. Quando eu fiz uma propaganda em dezembro de 2017, falando que eu era, eu senti que as pessoas gostaram de saber quem era o dono da empresa. E depois, no dia 5 de janeiro de 2019, eu falo que eu poderia usar a minha voz para tentar mudar o Brasil, reduzir a máquina pública, fazer tudo aquilo que o Brasil precisa, que são a reforma previdenciária, tributária, trabalhista, e lutar contra a burocracia, que é o principal entrave para desenvolvimento das empresas e do nosso país. Fiuza, queremos mais uma vez a sua participação. O senhor acha que os comerciantes penalizados, que sofreram prejuízos, muitos prejuízos sérios, com o chamado lockdown, que não conseguiu comprovar a sua eficácia como medida de segurança sanitária, mas destruiu muitas empresas, muitas lojas, o senhor acha que esses comerciantes devem buscar uma reparação judicial contra aqueles que impuseram esse tipo de cerceamento? Olha, boa pergunta, Fiuza. Aliás, eu sou teu fã, tá? Sou teu fã de todos que estão aí. O que os gestores públicos, municipais, federais, estou falando federais porque alguns órgãos federais também faziam com que parasse. Eu estou falando aí prefeitos, governadores, promotores, procuradores, Ministério do Trabalho, infernizaram a vida do empresariado brasileiro e fechar por fechar, sem nenhuma ciência, né? Eles falam muito em ciência do remédio, mas a ciência dos lockdown, eles não sabem de nada. Então, é o que eu falei hoje na CPI, né? Comércio começando às 10, fechando ao meio-dia. Ônibus por 2 horas, reduziram a frota de ônibus. Tinha cidade que parava sábado, domingo e feriado, mas trabalhava... Quer dizer, outros podiam trabalhar e outros não. Eu lutei desde o princípio para que a economia não parasse. Eu sabia que essa conta ia chegar. Essa conta ia chegar com desemprego, com tristeza e, principalmente, com a nossa taxa de crescimento caindo. Mas era isso que a esquerda pregava. Ou nós vamos matar o Brasil através da pandemia ou através da economia. O que importa para a esquerda é ganhar as eleições lá de 2022. Não importa quantas pessoas vão morrer e não importa quantas empresas vão fechar e qual o desemprego que o nosso país vai chegar. E para a gente fechar essa entrevista, Ana Paula Henkel. Senhor Hang, hoje eu até coloquei entre aspas aqui uma das frases, né, que nós tivemos o desprazer de ouvir na sessão de hoje, né, uma frase aí do senhor Omar Aziz, aí se referindo ao senhor: o fato de ser brasileiro não lhe dá o direito de dar sua opinião. Nós ouvimos isso hoje. E vivemos tempos muito estranhos, né, senhor Hang, de cerceamento aí de liberdade de expressão, das pessoas a poderem se expressar o que elas acham, o que elas querem, o que elas almejam e esperam de seus governantes.
como cidadão e como empresário, aqui num espaço onde o senhor tem, sim, autonomia para dizer o que pensa, como cidadão e empresário, onde o senhor acha que a pandemia poderia ter sido de uma maneira melhor conduzida, digamos assim, para que a economia não ficasse tão sufocada nesse ano e meio aí de pandemia e, quem sabe, talvez o Brasil ou o mundo, né, também pudessem estar num lugar mais tranquilo, digamos assim, tanto do lado sanitário quanto do lado humanitário e econômico também. O que, olhando para trás agora, o que o senhor teria feito de diferente? Olha, eu acho que o grande problema da pandemia no Brasil é que ela foi politizada, né? A esquerda e a direita, né, principalmente a esquerda, tentando ir contra qualquer coisa que o presidente falasse e tentando fechar a economia a qualquer custo. Tinha pessoas que falavam que só deveria voltar a economia, voltar a trabalhar, quando nós descobríssemos a vacina. Olha só os absurdos que nós ouvimos. Então, eu acho que nós deveríamos ter trabalhado normal, sem ter fechado, com os cuidados sanitários, sim, né? O álcool gel, o distanciamento, mas deixado a economia funcionar, fazer mais testes. A minha cidade, eu coloquei hoje na CPI, ela trabalhou diferente. Paramos o mínimo possível, paramos só uns 15, 20 dias, que foi uma ordem do governo estadual, que eu fui contra, foi um erro, né? Mas tudo bem, foi um dos estados que menos parou, mas a economia depois trabalhou, não paramos mais, e hoje você vê lá uma letalidade de 1,1, você pode procurar, é a cidade acima de 100 mil habitantes, talvez com a menor letalidade do Brasil, pleno emprego hoje, essa semana, tinha 1.000 empregos lá no Cine sobrando, que não tem empregados, a economia bombando, 2.050 mortes por 1 milhão, e você nota que outras cidades e outros estados que fizeram ao contrário estão sofrendo muito mais. Nós somos o estado com a maior empregabilidade, o estado de melhor qualidade de vida, nós somos o melhor em tudo, graças a fazer as coisas de maneira certa. Assim devia ter feito todo o Brasil. Luciano Hang, agradeço a sua participação aqui nos Pingos nos Is. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite para o senhor. Olha, muito obrigado. É bom estar com vocês. É um jornalismo sério que leva as boas notícias para todos os brasileiros. Um abraço, boa noite. Muito obrigado, Augusto. Obrigado. Augusto Nunes, agora com um pouquinho mais de tempo, a gente estava olhando ali no começo do jornal alguns trechos das falas do Luciano Hang. Agora, como a gente tem um tempinho um pouquinho maior, porque a gente entrou com a entrevista dele, eu queria que você analisasse aí e trouxesse os principais pontos que eu vi que você selecionou no seu papel. Hoje eu me armei aí da valentia da Ana Paula e assisti a um bom pedaço aí desta CPI. Eu estou abismado, né? Quando eu acho que nada mais me espanta, parece uma CPI do Senado com essa composição. É o que resta de um Senado que já teve gente respeitável ali. Hoje não tem ninguém. Na CPI, claro, você tem aqueles senadores como Marcos Rogério, você tem senadores fazendo o seu papel, né? Não vou ser tão negacionista assim como o Senado. Agora, a maioria, o pessoal que controla a CPI, eu não vou gastar muito o português, não. São cafajestes, são cínicos, são caras imorais, dando lições de moral a quem não precisa disso. Eles dizendo para o Luciano Hang como se comporta um filho, é uma coisa assim que seria comovente se não fosse uma palhaçada indigna, abjeta. Todos eles, né, para usar aquela expressão clássica, eles se apresentam como aquela figura do pai, pai amoroso, marido exemplar e filho extremoso, né?
Imaginemos o Renan Calheiros. Que orgulho tem a mãe do Renan Calheiros ou o pai do Renan Calheiros com este filho. É o mesmo que ele tem do Renanzinho. Ele é tão pai amoroso que ele não visita a filha que teve com a jornalista Mônica Veloso. Ele é tão marido exemplar que ele tem filhas fora do casamento. E é tão filho extremoso que ele comove a mãe com as coisas que faz. Por exemplo, se apresentando há poucos anos, quase perdeu a presidência do Senado por isso, teve que se afastar para não sofrer o impeachment, porque ele se apresentou como pecuarista, vendedor de gado. Ele não tinha um quintal de terra. Eu tenho, com o quintal da minha casa no interior, tenho mais terra que o Renan. E ele falsificou notas, a reportagem longa do Globo, vocês encontram aí na internet, e que aparece os caras dizendo, gente humilde de Murici, que é o feudo da família, dizendo, eu nunca tive nada, eu não recebi nada, tá? Era o Renan mentindo, feito um desesperado, e agora apresentando o Luciano Hang, que é o sujeito que faz parte apenas da lista da Forbes, né? E vem de uma família paupérrima. Ele se fez na vida, ele é um self-made man, mesmo. Ele foi tão pobre quanto o Lula. E não melhorou a vida roubando, mas trabalhando. E aí veio o Renan dizendo como se deve tratar a mãe, como é que se é um empresário, como é que se comporta um empresário sério. Meu Deus do céu, o Renan é um prontuário ambulante, é um caso de polícia. Então são casos de polícia que invocam essa condição para exigir respeito. É o máximo assim, eu sou o senador da República, me respeite, né? Eu fui eleito para o Senado. Se eu talvez tivesse algum respeito por algum deles, se eles não mencionassem que eles fazem parte do Senado de hoje. Isso aí é como você escrever ladrão numa placa pendurada nas costas. Porque a maioria faz o que quer o STF, porque são todos candidatos a réu. Os que ainda não são candidatos com fortíssima chance de serem escolhidos, né? Para punição merecidíssima, que o STF não aplica porque está muito mais preocupado em absolver bandido. Pois bem, aparece depois uma senadora, Leila, que sofre de um tipo de disfunção mental que usa palavras que têm outro significado, ela aplica, né, uma forma de idiomês mais complicado que o dialeto, o subdialeto com o qual a Dilma se expressa. E todos com aquele do PT. Me ofendeu, mas meu Deus do céu, né? Petista de Sergipe já é uma ofensa que ele próprio providenciou. Então é o seguinte, o Renan, o Aziz, o Randolph, essa turma não tem vergonha na cara. O nosso Aziz, ele aliás, ele se veste como cafajeste, ele tem o paletó mais comprido e os botões explodindo aqui na barriga, porque ele se acha mais magro do que é, menos gordo, né? Do que é, e mais alto do que é. Então ele tem o físico de rolha aí do bandido e é bandido. E estou dizendo isso aí com muita tranquilidade. Se eles quiserem que eu use o direito de provar o que eu estou dizendo, me convoquem. Me convoquem. O Luciano é muito educado. Tá? Outro diria logo que eles são. Tá? Iria embora desse negócio. Eu quero ver se eles têm coragem de prender alguém, eles todos que são casos de polícia. Agora, 6h51. Zé Maria, queremos te escutar também sobre o depoimento hoje, de uma forma agora mais ampla. 3 minutos para você. Pois é, olha, Gabriel, Augusto, eu fiquei sabendo, tomei conhecimento, que até o G7, esse grupo que sequestrou ali o plenário da CPI, né, tem a maioria, e ataca em bloco, defende-se em bloco, né,
e daí dá a impressão de que é toda a CPI, mas não é, estava dividido quanto a esse depoimento do empresário Luciano Hang, porque ele sabe se defender e não foi à toa que ele chegou a essa situação, né? Começou pobre, chegou uma empresa que é citada, inclusive, na Forbes, né? Então, assim, havia essa divisão exatamente por mostrar isso aí, né? Explicitar que esse plenário de CPI é, na verdade, um grande circo. O relator, o senador Renan Calheiros, abriu lá a sessão, né, chamando, insinuando, porque nem teve a coragem de dizer na cara, né, chamando de bobo da corte, dizendo que havia um circo, palhaços que anunciavam e tal, enquanto, na verdade, a CPI está fazendo esse papel de espetáculo, né? Convida as pessoas, não é para investigar, né? Luciano Hang não é um bandido que frequenta plenário de CPI, mas um empresário, e todo mundo sabe disso. Pensa que os senadores não sabiam? Sabiam sim, mas o que queriam? Dar esse tipo de show, de espetáculo, quer dizer, é o resumo da CPI. Esse depoimento é o resumo da CPI. Não foi para investigar que o empresário foi hoje no plenário da CPI. É essa máquina de moer reputações e que tem como alvo o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados mais próximos. Acho que esse depoimento deixou muito claro esta função e esse objetivo desta comissão parlamentar de inquérito. É uma pena, porque CPI é um instrumento bom e forte para a minoria no Congresso Nacional.